Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula e hoje nossa aula é de português. Você vai precisar pegar o seu livro e abrir ele na página 156, porque nós vamos fazer a leitura do texto presente nessa página. Vai precisar também do seu caderno e do seu lápis. Então, pega o seu material e vem para cá para aprender junto comigo. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre dois assuntos que nós já aprendemos aqui nas aulas de português, que é o conto, onde nós lemos aquele conto O Cão de Lia, tá lembrado? E vamos também fazer a revisão sobre o poema narrativo. Então, se prepare e preste bastante atenção. Vamos iniciar fazendo a leitura desse texto e eu quero que você leia junto comigo e vá aí no seu livro grifando, tá? As falas do narrador. Você vai perceber que o narrador é aquela pessoa que conta a história. Vamos lá. Cidinha gostava tanto de bicho que pedia emprestado o cachorro da vizinha, só para ficar dando voltas no quarteirão. Era como se o cachorro fosse dela. Num desses dias, a menina falou para o cachorro: "Ah, seria tão bom se você fosse morar lá em casa." "Também acho", respondeu uma voz bem fininha. A menina se assustou. A voz era de uma pulga que morava no cachorrão. Mas, que depressa, a pulga pulou para a palma da mão de Cidinha. "Aceito o convite, menina. Já estou cansada de morar nesse cachorro pulguento." E aí, você conseguiu grifar corretamente qual seria a fala do narrador aqui nesse texto? Percebe que o início do texto é a fala do narrador? Por quê? Porque ele está contando essa história. E aí nós vamos ter as falas dos personagens que estão indicadas aí pelo travessão, não é isso? Que já já vocês vão relembrar junto comigo como é indicada as falas dos personagens. E uma dessas formas é o travessão. No caso desse texto, nós temos o travessão, indicando as falas dos personagens. E aí nós vamos encontrar outras partes do texto que também é a fala do narrador. Por exemplo, diz aqui, ó, a voz era de uma pulga que morava no cachorrão. É uma fala do narrador, ok? Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, sobre as partes que compõem o conto e o poema narrativo. Então, vamos lá. Então, nas últimas aulas de português, nós aprendemos sobre o conto, onde nós lemos aquele texto, O Cão de Lia, não foi isso? E nós aprendemos que no conto há o narrador e personagens. E aí, o narrador conta a história. É aquela pessoa que vai narrar os fatos, vai contar o que está acontecendo. As personagens participam dos acontecimentos narrados. Então, é simples. O narrador conta a história e os personagens participam dos acontecimentos que são narrados. Como são indicadas as falas dos personagens? As falas dos personagens podem ser indicadas por, ó, as aspas, tá vendo esse sinal aqui? As falas dos personagens são indicadas por essas aspas, ou como no nosso texto, no texto que nós acabamos de ler, pelo travessão. Percebe lá no seu texto que para indicar a fala do personagem antes vem um travessão? Então, para introduzir as falas, usa-se dois pontos, ó, que é esse sinal aqui, ok? Quando vai introduzir as falas dos personagens, é usado esses dois pontos. Então, aí no seu texto, que você está com ele aberto, percebe que quando o narrador acaba de falar, sempre vem esse sinal aqui, dois pontos. Por quê? Porque ele vai indicar a fala dos personagens. Logo em seguida dele vem o travessão, ou as aspas, e aí a fala do personagem, não é isso? E agora nós vamos revisar sobre o poema narrativo, que no caso de vocês, na aula que nós falamos sobre esse assunto, nós lemos aquele texto, aquele poema que é Achei um Relógio. Lembra de Janjão? Que ele achou um relógio e aí depois ele foi procurar pelo dono? Então, nessa aula nós falamos sobre o poema narrativo. E o que seria esse poema narrativo? É um poema que narra uma história, que conta uma história, ok? E ele também, assim como no conto, apresenta o narrador e personagens. É constituído das seguintes partes. O poema narrativo é constituído dessas partes que eu vou falar para vocês agora. Situação inicial, aquilo que vinha acontecendo inicialmente.
o conflito, o fato que muda o que está acontecendo e o desfecho, que é a solução do conflito. E aí eu quero saber de vocês, se vocês lembram da história do poema narrativo que nós lemos na última aula, sobre o relógio que Janjão achou. A situação inicial, o que estava acontecendo é que Janjão encontrou um relógio, não foi isso? E ficou contente. Qual foi o conflito? Ele se deu conta de que não podia ficar com o relógio. Por quê? Porque não era dele. Então, ele decide o quê? Procurar o dono. E o desfecho é a solução do conflito, a resolução do problema. Então, Janjão encontra o criado que perdeu o relógio do dono, não foi isso? E devolve para ele. Então, essas aí são as partes que compõem o poema narrativo. Além disso, o poema narrativo, ele apresenta os versos, não é isso? E as estrofes. E o que seria o verso? É cada uma das linhas do poema. E as estrofes é o conjunto desses versos. Então, o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. Fácil, né? Agora, vocês estão visualizando a atividade do dia. Vocês vão pausar o vídeo, vão copiar no caderno e quando acabar a aula, vai responder. Além dessa tela aqui que vocês estão visualizando, tem mais outra, tá? Tem essa e essa. Copie no seu caderno e depois responda. E aí, pessoal, vocês gostaram de revisar o assunto sobre o conto e as partes que o compõem e o poema narrativo? Vendo como é simples cada informação desses assuntos? Eu espero que você tenha aprendido, né? Tenha revisado junto comigo. E espero também que você faça a atividade que eu coloquei aí no slide, tá bom? Lembre que são duas partes. A primeira lá e a segunda. Então, pause em 2 momentos para poder copiar a atividade. Olha só, eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima aula. Tchau, até a próxima!